bem-vindos ao IBDA Podcast. E hoje nós temos a imensa alegria de receber a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, doutora Cristiana Fortini. Cristiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Raquel, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui para conversar um pouquinho com você, mas sobretudo pela sua ideia. Se nós temos o podcast do IBDA, é graças a uma felicíssima ideia que você teve, a partir de um projeto tão exitoso que a professora Raquel tem, que vocês já devem conhecer, que é o Pé na Estrada, por meio do qual ela transita pelo Brasil, levando conhecimento e capacitação. E a partir dessa ideia, que já era dela, né, uma ideia muito, como eu disse, muito exitosa, ela pensou no IBDA Podcast. Então, quero agradecer muito a professora Raquel, quero agradecer a ACA Mídia também, todo mundo que forma essa equipe vencedora e que contribui tanto para o IBDA. Eu acho que o IBDA como podcast é um espaço de partilha e um espaço em que nós recebemos conhecimento das gerações anteriores. Cada um de nós tem a oportunidade de ruminar esse conhecimento e passar para frente. Isso. Conta a respeito da sua experiência nesse processo. Bom, desde jovenzinha? A ideia é como é que eu cheguei e onde estou. É aí que a gente quer chegar. Pois é. Bom, eu sempre fui muito interessada pelo direito administrativo, até porque eu fui brindada por professores excepcionais. Eu fui, se eu não me falha a memória, a primeira turma do professor Florivaldo. E fui aluna do professor Pedro Paulo. Enfim, um elenco estrelar de professores que, como você bem sabe, nos impulsionam a estudar esse ramo que é tão difícil, chamado direito administrativo. Eu acho que tem a ver também com a minha personalidade. Eu jamais seria civilista, porque as coisas demoram a mudar. E nós somos acordados no meio da noite por uma nova portaria, uma nova instrução, uma nova lei, um novo decreto, que por mais que possam parecer bobagens dentro de uma atmosfera de tantas leis, normas, na verdade podem mudar o dia a dia do gestor, e a gente precisa estar sempre muito antenado. E pela influência que existe entre administração pública, entre direito administrativo e gestão pública, direito administrativo e economia, direito administrativo e sociologia, direito administrativo e política. Eu acho que essa coisa multifacetada sempre me encantou. Eu não tenho ninguém na área do direito na família, não é nem do direito administrativo, então fui cavucando ali. Eu sou um pouco atrevida para as coisas e fui, enfim, cavando o meu espaço, né, estudando e assumindo desafios. Enfim, cheguei neste estágio da vida, que é um estágio da vida de uma realização, mas sempre um aprendizado a ser conquistado, né? Quem acha que domina o direito administrativo é certamente o mais ignorante dos, eu nem diria professores, né? Dos estudiosos eternos do direito administrativo. Então é isso. No IBDA, algumas medidas foram tomadas nos últimos anos que asseguraram capilaridade e inclusão. Eu gostaria que você falasse um pouco dos grupos de trabalho, das experiências das jornadas. Sim. Como chegar a todos os lugares do país dando voz às pessoas. Eu acho que esse olhar que essa presidência deu ao IBDA foi muito importante. Eu acho que, primeiro, isso vem do fato de eu ser mulher. Para mim, isso foi crucial, porque as mulheres, por mais que nós tenhamos conseguido evoluir na conquista de espaços e na conquista de voz mesmo, o direito administrativo é crucialmente um direito masculino. E para mim era muito curioso como a professora Maria Silva Zanello de Pietro tinha conseguido furar essa barreira, né, e conseguir esse espaço, mas isso não se projetava tanto nas gerações posteriores a ela. Então, ela é o grande nome do direito administrativo, mas não necessariamente foi suficiente ter uma professora Maria Silvia para que tudo isso reproduzisse e reverberasse com mais naturalidade. Então, eu atribuo à minha condição de mulher um pouco desse olhar inclusivo. Uhum. E eu também acho que a função do Instituto Brasileiro é ser brasileiro.
Parece retumbante, parece assim, desnecessário falar isso. Mas era algo que eu assumi como prioridade. Incentivar o nascimento de institutos regionais, mas mais do que isso, porque isso não é suficiente. Mais do que isso, fazer com que estudiosos e interessados no Brasil inteiro pudessem se aproximar. E claro, assim, as pessoas têm níveis de estudos diferentes, por condições financeiras diferentes também. Uhum. Nós duas, por acaso, somos filhas de universidade pública. Sim. Mas nem todo mundo consegue acessar a universidade pública e nem todo mundo consegue, por outras razões que aí são financeiras, pagar uma universidade privada. E mesmo para acessar a universidade pública, na nossa época, tinha uma questão financeira por trás. Hoje tem cota, hoje o ambiente é um pouco diferente. Isso significa dizer que eu não posso exigir que para ter uma certa aderência, uma certa proximidade, todo mundo já esteja pronto. Primeiro que nós não estamos prontos nunca. Segundo, porque as pessoas têm lá vontade de se aproximar e são, tanto quanto possível, estudiosas do direito administrativo. Se elas lidam com o direito administrativo com um grau de responsabilidade, elas são estudiosas, né? Então eu queria muito que o IBDA fosse mais acolhedor, que o IBDA fosse mais aberto. Isso não significa dizer que todo mundo aplaude a ideia. Tenho certeza. Mas eu não me importo, porque essa é a trajetória que na minha gestão, e dividindo isso com a diretoria, porque obviamente não é uma coisa que eu impus, mas é uma coisa que a diretoria entendeu como factível e como necessário, nós estamos construindo isso. E isso dá trabalho, porque eu preciso, por exemplo, pensar as comissões tanto quanto possível como a representação feminina e masculina, com a questão racial, também é importante a questão racial, com a ideia de que geograficamente precisa ter uma representatividade maior. Eu consigo isso de maneira incontestável, cristalina? Não, eu acho que a gente tem que continuar avançando, mas é um movimento de impulsionar o IBDA e fazer essa reflexão. A ter pessoas do Amazonas, do Pará, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, ter esta capilaridade e fazer com que ele seja nacional, que eu acho que esse é o grande desafio. O IBDA, ele vem colaborando de uma forma muito mais efetiva para o aperfeiçoamento das instituições, inclusive nas contendas judiciais. Sim. Recentemente ocorreram manifestações do IBDA junto ao Supremo Tribunal Federal. Sim. Conta uma ou duas dessas manifestações que eu acho importante que o público tenha ciência. Algumas ações diretas de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade tratam de temas que são temas centrais. Isso já aconteceu em gestões passadas, isso não é alguma coisa característica da atual gestão. Então, de repente, a gente precisa de contribuir para esse debate discutindo constitucionalidade de dispositivos da LINDB. Nós que sabemos que a LINDB é tão central para a administração pública pelo fato de ela tentar acolher um pouco o gestor e as suas dificuldades. Ela não está incentivando a atuação ilícita, a atuação irresponsável, sem planejamento, sem perspectiva de resultado, não é nada disso. Mas ela reconhece que há gestores e gestores e há momentos e momentos, e além de tantas outras preocupações ligadas à segurança jurídica que permeiam a LINDB. Então o IBDA teve uma participação na discussão sobre constitucionalidade de dispositivos da LINDB, atuando como amicus curiae. E esse é um dos exemplos, é o exemplo mais recente. Mas o IBDA também, ele procura, e isso significa bater na porta, sabe? Não é tão assim. A gente é chamado, mas muitas vezes eu bati lá e falei, olha, gostaria de oferecer a ajuda do IBDA, nós sabemos que vocês estão discutindo a alteração da Lei 8.112. Quem sabe podemos ajudar? E não sou eu que vou ajudar. Eu vou lá, tento costurar um pouco, mas depois tem uma comissão de estudos com pessoas que pretendem ajudar e que vão discutir. Outras vezes são consultas públicas que estão abertas e aí alguém
um presidente de uma comissão de estudo, fala, olha, a gente detectou que tem essa oportunidade de atuação. Isso aconteceu, por exemplo, no âmbito de licitações e contratos. Agora, por exemplo, na discussão sobre alguns ajustes no âmbito da lei anticorrupção. Então, ou é bater na porta, ou é também identificar oportunidades de atuação, né? E aí essas comissões de estudo, que, como eu disse, pretendem ser geograficamente plurais, do ponto de vista também de gênero plurais, essas comissões vão discutir e vão apresentar aquilo que acham que é o que deve ser apresentado. E é interessante, assim, não se tira da comissão a autoria. O estudo foi feito por eles, né? É importante que a gente também divulgue isso. Eu tenho essa preocupação de fazer com que as pessoas tenham um lugar delas assegurado nas redes sociais do IBDA. Sim, isso é importantíssimo. Por quê? Porque, então, assim, as reuniões das comissões a gente divulga para mostrar que não é o IBDA se apropriar do conhecimento. É o IBDA possibilitar que as pessoas mostrem o seu conhecimento. É completamente diferente. Então, quando se faz uma divulgação, trabalho feito pela comissão tal, às vezes a gente destaca mais as pessoas da comissão, isso vai um pouco do estilo da comissão ou não. E porque senão poderia ser o IBDA fez. Não, não é isso. É a comissão tal que fez. Eu acho que dar lugar para as pessoas só contribui para o todo. Né? É isso, contribui para o todo. A gente vive uma realidade em que, como você bem disse, as mudanças são frequentes. Então, a gente dorme sem LINDB e acorda com LINDB. Isso. Em 7 minutos, aprova uma nova lei de licitações que estava há 30 anos para ser discutida e aprovada. A lei de agências reguladoras, as mudanças na lei de improbidade. E como professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, sem dúvida que você tem um lugar de trabalho do conhecimento, não só do ponto de vista institucional a partir de uma entidade como o IBDA, mas de um ponto de vista acadêmico. E aí, para quem também busca referência nessas matérias, eu queria pedir assim, destaca uma mudança importante que você considera na lei de licitação, na mudança da lei de improbidade e na lei da agência reguladora, que eu sei que você tem produção de artigo científico em todas essas áreas. Talvez vou começar de trás para frente. Tem um livro feito pelas mulheres do IBDA, por parte das mulheres. A gente também vai variando um pouco quem são essas mulheres, né? Isso é maravilhoso. Porque é isso, a gente chega lá em Rondônia e tem mulheres ótimas, a gente chega no Maranhão e tem mulheres ótimas, né? Então, a ideia é de agregar, a ideia é de somar, não é substituir, não é diminuir, é sempre multiplicar, somar aqueles símbolozinhos aritméticos que incrementam. Mas eu acho muito interessante que a lei das agências reguladoras, e ela tem uns casamentos com a lei de liberdade econômica, com a própria LINDB, ela se preocupe com segurança jurídica, porque talvez o maior mal que aflige a administração pública é a questão da segurança jurídica. Para as pessoas que estão dentro da administração pública, então para os gestores, para as pessoas que lidam com a administração pública como contratados, para o cidadão, essa coisa chamada insegurança, que no Brasil tem várias razões de existir e que, enfim, razões históricas, a nossa dificuldade do ponto de vista político, institucional, os órgãos que não são irmanados, mas que buscam cada um o seu holofote, né? Bom, então tudo isso a gente poderia ficar pensando do ponto de vista histórico e sociológico sobre isso. Mas a preocupação com a segurança jurídica, que vem desde o momento em que eu preciso de consultas públicas para ouvir para ouvir quem quiser se posicionar, né? Passando pelo estudo de impacto regulatório e o fato de eu ter uma lei, porque nós sabemos que as agências reguladoras elas foram nascendo sem uma uniformidade. Então nasce a Anatel, a ANEEL, a ANP, muito tempo depois que se
pensou em dar colocar um tapete para harmonizar esses vários móveis da sala. E eu acho que isso é muito interessante, esse fio condutor da lei de agências reguladoras, né? A 13848 veio para dar uma uniformidade, né? Eu gosto da ideia do tapete, porque o que o tapete serve na sala? Ele parece que ele junta as peças, né? O tapete junta as peças, dá um contexto para a sala ou para qualquer lugar. Então, a lei, ela traz coisas que eventualmente não existiam? Não, mas como ela uniformiza e fala, olha, tem que ser assim. E num país que, apesar de não ser unitário, tem uma federação meio boquirrota, isso também passa a ser um paradigma para as agências reguladoras estaduais e municipais. Não é que a lei se impõe a elas, mas ela traz coisas tão basilares. Como é que eu vou afetar sem pensar em ouvir terceiros? Como é que eu vou desconsiderar a importância dos entendimentos passarem a ser simulados, que a gente vê lá também na LINDB, né? Então, eu acho que é esse casamento. E veja que isso também vai acontecendo nas outras leis, porque o que a a mudança na lei de improbidade, que é tão significativa que a gente até acaba falando nova lei de improbidade, né? E não é, né? É e não é, né? Materialmente é, e talvez, mas formalmente não é. Eu acho que a lei de improbidade também se bebeu dessa mesma preocupação. Nós temos casos de improbidade? Temos. Mas nós tivemos muito exagero a partir de uma avaliação de que aquilo não é o que eu teria feito. Eu, Ministério Público, não teria feito desse jeito. Aquilo não é o que eu acho que é a melhor solução. A gente tem um esvaziamento da política no Brasil muito grande. A gente vê, por exemplo, esse esvaziamento no Supremo, quando o Supremo se assenhora, e não estou falando nada de julgamento de ocasião, quando o Supremo acaba se assenhorando, por exemplo, de pautas, até pautas simpáticas. Pensem lá na questão da homofobia. O Supremo veio a dizer que isso é crime. Mas isso não é uma pauta que passou pelo Congresso Nacional. É simpático, talvez, o Supremo dizer que é crime? É, mas é perigoso também. Então, esse esvaziamento da política, ele se dá quando, de várias formas, pelo judiciário se apropriando e também quando é isso. Eu olho para o político, e aí político eu estou dizendo do executivo, com tanta desconfiança, que eu parto do pressuposto que as escolhas dele são sempre escolhas erradas, movidas por interesses privados. E eu acho que a ideia de buscar dar um contexto mais acolhedor para as falhas que esse ser humano pode ter também, porque nós temos uma questão de não lidar bem com as questões das falhas, né? Como se virou a chave dentro da administração pública, é só herói. Ninguém erra aqui. Lá na iniciativa privada eu posso errar com campanhas que não dão certo, com mudanças de estratégia da empresa que não dão certo, mas aqui eu quero que ele seja criativo, inovador, dê conta dessa pauta gigantesca e não erre. Licitude absoluta. Licitude absoluta com acerto, né? Então, assim... O homem médio é perfeito na administração. O homem médio, ele é leal. Você vai nos acórdãos do TCU, ele é poliglota, ele é magro, ele é... né? É uma junção de coisas assim. E onde está o erro na tentativa de acertar, né? Então, assim, eu acho que essa ideia da lei de improbidade, de evitar a punição por culpa, me parece interessante. Eu tenho certeza que daqui a uns anos nós vamos rever isto, porque é cíclico. É cíclico. Já sabemos. Então, nós já sabemos que nós vamos rever. Mas, para mim, precisava desse freio de arrumação, porque a coisa estava um pouco exagerada. E acho que a lei de licitação tem um pouco disso também. Bom, ela fala de segurança jurídica no artigo 5º. Eu acho que ela traz a LINDB para dentro... ela traz a LINDB para dentro dela e, com isso, a preocupação com segurança jurídica. Você vê que tem lá no 147 uma preocupação com a segurança jurídica, mesmo no 169, no inciso 1, quando fala descobrir uma falha, ela é sanável, vamos sanar? Não vamos começar a tumultuar, não, porque... começar e finalizar um procedimento licitatório não é para qualquer um. Só quem nunca sentou nessa cadeira para saber disso. É difícil. E eu acredito que as pessoas queiram acertar. E, de novo, um país em que os municípios são
detentores de uma série de obrigações, mas que a concentração tributária esqueceram de contar para eles, esqueceram de levar isso em consideração. Então a gente tem um Estado que é muitas vezes na prática unitário. A competência arrecadatória está aqui em cima, A competência arrecadatória está aqui. Realizadora. Só que o cara mora, como o nosso professor Paulo Neves nos ensinava, o sujeito não mora na União, o sujeito mora no município. Então ele bate na porta do prefeito, querendo saúde, educação. Ele esquece até que segurança não é com o prefeito, porque ninguém explica para ele que não é com o prefeito isso. Aí tem a tal da guarda, ele quer que a guarda seja... Então, assim, eu acho um desafio ser gestor. E acho que a gente precisa ter essa preocupação de exigir, sim, que tenha comprometimento ético, não é voltar atrás e achar que é normal nomear amante para o cargo, né? Achar normal o nepotismo, achar que, que isso tudo faz parte, que é conveniente deixar o cara pegar o trator para fazer obra na fazenda. Não é nada disso. Mas também não é fazer um giro a ponto de desincentivar que as pessoas queiram trabalhar na administração pública, que eu acho que isso é muito, muito pernicioso. Tão pernicioso quanto a complacência com a corrupção. Acho que é por aí. Eu acho que esse olhar é um olhar de quem já teve experiência em diversas funções e, portanto, por dever decorrente das competências assumidas, acabou tendo a oportunidade de ver a administração a partir de pontos absolutamente diferentes. Um desses pontos que é recente, que eu acredito que é importante, é o trabalho numa empresa de grande porte como a CEMIG, que é uma concessionária de energia elétrica que, sabemos, é relevante não só no estado de Minas Gerais. Eu acho que tem especificidades normativas, como uma lei específica para a contratação, como a 13.303. Acho que tem uma experiência de alinhamento com a entidade regulatória, como a ANEEL, e eu acho que você podia trazer um pouco disso e de explicar como é que a gente aproxima os estudos da academia com esse cotidiano enfrentado por um jurídico de uma concessionária de serviço público num mercado que é cada vez mais competitivo nesse momento. Você acabou de delinear tão bem qual é. Pois é, na verdade a CEMIG é o meu maior desafio. Eu te digo que eu não imaginava a complexidade do desafio que eu enfrentaria. Porque a CEMIG, como você mesmo lembrou, ela é concessionária de um serviço público federal. E ela é uma empresa estadual. E ela não é uma empresa privada como todas as demais, porque restam duas empresas estatais no âmbito de energia elétrica. A CEMIG, que é imensa, tem todas as áreas de energia dentro dela, e a Celesc, que é piquititinha lá em Santa Catarina. E as nossas concorrentes são privadas. E existe uma concorrência no setor de energia elétrica, com a abertura do mercado. E, portanto, nós temos o desafio de sermos uma estatal estadual num mercado competitivo em que sobra a gente, praticamente, tendo que lidar com a ANEEL, que é a produtora das normas, então tem um direito regulatório muito intenso, né? Tem uma parte regulatória muito intensa, e com a realidade dos municípios, então você veja, presta serviço em municípios que têm as suas demandas, a relação institucional e política com os municípios, tem a relação com o Estado, que é o nosso controlador, tem a relação com a União, não só através da ANEEL, mas tem relação com o Congresso Nacional. Então, estamos hoje nessa produção de um outro marco do setor de energia. Tem Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, CVM, as câmaras municipais, Assembleia, tá faltando alguém, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública. Então, é um desafio gigantesco, porque eu preciso lidar também com o direito administrativo, ok? Mas não é só o direito administrativo, é uma série de coisas, interfaces variadas. E eu acho que o que eu levo para a CEMIG, respondendo a sua pergunta sobre a academia, é o fato de que eu aposto que os advogados, os nossos advogados próprios, precisam estar em movimento.
o que é muito preocupante quando você chega numa entidade da administração pública, seja lá qual for, as pessoas estarem desestimuladas, estagnadas, entendendo que o arroz com feijão de ontem resolve o desafio de amanhã. E não resolve. Então, você tentar tirá-las dessa estagnação e tentar incentivá-las a escrever, a participar de eventos, a pensar fora da caixa, a compreender que a gente precisa contribuir para os negócios da empresa. E os negócios da empresa CEMIG são umas, mas os negócios de uma autarquia são outros. Existem negócios no sentido macro da palavra, né? Sim. Eu acho que tem a ver com a minha questão acadêmica, sabe? Assim, de não ser só uma advogada. Eu adoro ser advogada, mas eu gosto muito de ser acadêmica também. De tentar unir essas pontes. De fazê-los assim... Vamos pensar num curso aqui? Vamos pensar em chamar alguém para falar para a gente? Vamos pensar em levar vocês para fora? Vamos pensar em escrever? Vamos pensar em colocar vocês mais na ponta, né? Esse olhar, que é um olhar disruptivo e múltiplo, ele não é tão comum. E eu o vejo presente desde a época do trabalho na controladoria do município, que é um olhar completamente distinto. Completamente Aí é um distinto. giro de 360 graus. Aí já é o giro para o lugar do controle, onde, teoricamente, a gente teria o regime jurídico administrativo mais rigoroso, restritivo, cheio de regra. Só que mesmo lá, a gente vê inovações como a consensualidade como um espaço de quebra. Exato. Qual é a sua visão sobre a experiência possível que se realizou e o que para frente a gente pode imaginar numa seara que já se dava como favas contadas? O ato administrativo, o contrato administrativo, controla tudo. Estava tudo meio automatizado. E nada está automatizado. A gente vive no mundo das soluções extrajudiciais, da consensualidade, e eu sei que você tem uma experiência forte nisso. Conta um pouquinho da controladoria e desse olhar para frente. Conto. Assim, eu tive muita sorte de suceder o Luciano na controladoria. E o Luciano Ferraz, né, para dizer o nome aqui, o Luciano Ferraz, ele tinha sido controlador de Belo Horizonte, e quando eu cheguei lá, ele tinha criado algumas coisas que são inovadoras até hoje. O Luciano falava de consensualidade quando ninguém falava. Quando a gente ainda estava naquele modelo que a administração pública se a senhora da relação e dita comportamentos. Que tem a ver com a história do direito administrativo, né? Não é sem razão, isso tem uma raiz... Mas é uma raiz que você vê que precisa ser revigorada, revisitada. Então, o Luciano tinha criado alguns instrumentos como instrumentos ligados à consensualidade. Ele apurava, através de uma auditoria, um desacerto num setor de obras, por exemplo. E os auditores entendiam que era preciso mudar ou a estimativa da contratação, ou a forma de execução. É um trabalho multidisciplinar, né? Porque os auditores não são de direito, são auditores engenheiros, são auditores economistas, né? E ele criou, então, essa ideia de um consensualismo interno. Eu vou estabelecer um prazo, vou negociar com você metas, vou estabelecer um prazo para você reorganizar o seu modo de agir. Porque também não adianta falar, a partir de amanhã você vai fazer de outro jeito, ok? As coisas não são assim. Não são assim nem na iniciativa privada. Porque fica parecendo que a iniciativa privada, você chega no Itaú e fala, amanhã vai ser diferente, ok? Não é assim. Tem regras que precisam ser observadas, né? Então, o Luciano tinha criado o TCG, tinha criado o SUSPAD, que é uma suspensão do processo administrativo para situações em que a imputação ao servidor não fosse muito grave. As pessoas acham que a demissão é a melhor coisa que pode acontecer quando um servidor é faltoso. Não é. Porque eu não consigo substituir esse servidor imediatamente. E talvez eu não consiga substituir jamais. Eu não sei quando vai ter um concurso. Quando vai ter um concurso? Eu não sei dizer. Então, não é possível lidar com essas coisas desta forma. E esse efeito rebote que a administração pública recebe quando ela pune, ou pode receber quando ela pune, eu não vou dizer que ela sempre recebe, mas ela pode receber quando ela pune, precisa entrar no horizonte. Você veja que os tribunais de contas depois começaram a falar de mesas de trabalho, TAG ou TAC, ou seja lá o nome que se utilize, SESEX consenso, para tentar destravar um pouco
Porque as pessoas também têm medo de fazer, né? E é uma coisa interessante. A nossa Constituição, como ela é pós-ditadura, ela olha para o gestor com... A nossa ditadura é uma ditadura no executivo. Uhum. E uma ditadura no executivo do ponto de vista central, sobretudo. Até porque o município nem era ente federado, nada disso. Então, o que a Constituição fez? Ela empoderou os organismos de controle, lato sensu. Ministério Público, Judiciário. Mamãe fala que não namorava moço do direito, não. Juiz não era grande coisa na época dela. Bonito era ser engenheiro. Isso mudou com a Constituição de 88. Com as prerrogativas, com padrão remuneratório, com isso tudo. É bom, é maravilhoso. Só que o desnível entre o controlado e o controle é assim. Então, o controle tem um monte de instrumento de TI, de IA, etc. E tá lá o município de Catas Altas da Noruega pelejando com o que ele tem. Então, essa necessidade de também usar mecanismos ferramentais diferentes da sanção, do ato impositivo, é um jeito de instrumentalizar a administração. Vai deixar de aplicar multa? Não. Vai deixar de demitir? Não. Mas será que é assim que eu vou resolver todos os meus problemas? Eu posso pensar em acordos substitutivos. Imagine, por exemplo, vou usar o exemplo da Petrobras, que tem para as plataformas de petróleo dela, dependendo do que ela precisa, um campo de possíveis fornecedores muito restrito. Se ela aplicar determinadas sanções, é ela quem vai sofrer com aquilo depois. Porque essa empresa, pode ter um campo, já que são poucos, que inclusive independa da Petrobras. Então a Petrobras sofre com a dor de punir alguém, igual mãe quando põe filho de castigo. Uma mãe normal não põe filho de castigo e acha delicioso isso. Não pode achar, não é normal achar. Aquilo dói em você também. Especialmente se o seu filho fica chorando, né? Aquilo dói em você. Então essa coisa de você pensar, quem sabe, em vez de colocar meu filho de castigo, às vezes é caso mesmo de colocar, ok? Quem sabe eu vou negociar com ele alguma outra coisa. Quem sabe eu vou repactuar isso. Então, os acordos substitutivos. A controladoria foi uma experiência muito interessante de exercer um controle que seja um controle, tentar ser não invasivo, tentar ser um controle compreensivo. E não é ser leniente no sentido de... Nem eu mesmo. Fica desse jeito. Não, é impulsionar a mudança, mas impulsionar a mudança... sabendo que mudar não é necessariamente fácil. Né? E, de novo, nós não estamos falando de práticas de corrupção. Estamos falando de desacertos, porque as pessoas, às vezes, não sabem como fazer. E desconheciam. Às vezes você fala, tem um acordo dizendo que não pode fazer assim. E esse acordo está reverberado em vários outros. Ou seja, tem uma certa pacificação de entendimento. A gente precisa mudar o jeito que a gente faz aqui, senão a gente vai ter problema, né? Então, foi muito interessante, mas eu fui muito agraciada pelo passado que eu recebi. Eu acho que a possibilidade de receber evoluções e passar inovações é algo que na área da gente é acentuado de um modo que eu não vejo no direito civil, no direito penal. As coisas são mais estratificadas. Sim. E um tanto quanto mais estáveis. E vejo isso muito presente nessa gestão da presidência do IBDA e gostaria que você passasse, se tivesse de colocar numa palavra, não numa palavra, numa frase, talvez em algumas frases, um legado para deixar como uma compreensão decorrente de tudo isso, de uma visão acadêmica, de uma visão profissional que ocupou diversos espaços, da experiência à frente de um instituto que busca inclusão, capilaridade. Se tivesse algo para destacar, o que seria, doutora Cristiana? Deixar um instituto é importante, né? É necessário. É preciso ter uma rotatividade, olhares diferentes. E, assim, eu acho que o maior legado desta gestão do IBDA é essa preocupação em fazer que o Instituto, com toda a capacidade de angariar pessoas que gostam de obra, que gostam de concurso público, que gostam de direito sancionatório, que gostam de desapropriação, porque há gosto para tudo, não é? Que essas pessoas possam ajudar a administração pública de maneira genuína. Porque quando a gente fala assim, olha, eu posso ajudar aí a CGU?
nós não cobramos nada, não tem esse interesse. Então, eu acho que a palavra que fica, e com as jornadas também que são tão importantes, né? Imagina, as jornadas, estava até esquecendo das jornadas aqui, que são tão importantes, tão difíceis, tão trabalhosas. Tão trabalhosas, com tantas digitais, tantas mãos, tanta gente participando para a gente poder ter as jornadas, né? Mas eu acho que a ideia é de um IBDA mais perto da gestão. Eu acho que o IBDA precisa estar cada vez mais perto da gestão. Precisa ajudar, de fato, a resolver os problemas da gestão. E eu acho que isso deveria ser o objeto de uma atenção maior. Mantida essa coisa da pluralidade, da acolhida, a gente precisa avançar para ser mais próximo da gestão. Eu tomo a liberdade de dizer que eu acho que todos nós aprendemos, com a sua experiência, a realizar. E a realizar bem. Uma vez comprometido com algo, a possibilidade de realmente despender todos os esforços para realizar bem a pluralidade, a inclusão, a proximidade com a gestão, a instrumentalidade do que faz, é a lição que talvez você, por modéstia, não tenha coragem de dizer, mas que aqui na função que eu ocupo, eu tenho a liberdade de dizer. É uma lição que você deixa pra gente. E por isso eu quero agradecer, não só pela presença no IBDA Podcast, mas por toda a realização nesses 3 anos. Os administrativistas desse país agradecemos o seu trabalho. Obrigada, mas assim, eu não fiz... E aí falando de você também, né, Raquel? Raquel foi... Primeiro, a Raquel é a figura imprescindível em qualquer congresso brasileiro de direito administrativo, mas nem é disso. Eu acho assim, todas as vezes que eu pedi para você, né, Raquel, me ajuda aqui, me ajuda a assumir a coordenação de um grupo das jornadas, Raquel, eu preciso de você, porque não se faz sozinha. Eu acho que eu talvez tenha a feliz ideia de ser uma pessoa em movimento, mas para estar em movimento, preciso que as pessoas também topem se movimentar, né? E aí, para usar o exemplo das jornadas, né, Raquel? Que são um desafio imenso, a gente chegar àquele final, sem ninguém matar ninguém. Tentando exercer uma construção que seja mais... que contemple mais pensamentos possíveis, fazer com que as pessoas participem, né? Nada que de fato contribuam, nada disso é muito simples. Então, assim, movimentar e ter as pessoas em movimento comigo foi a grande realização desses 3 anos e, portanto, eu agradeço muito o elogio, mas, assim, eu tenho muita convicção de que eu não conseguiria pôr essa máquina em andamento se não fossem os presidentes das comissões, a diretoria, os presidentes dos institutos regionais, que na sua maioria, também não sou de julgar favas a todos, na sua maioria ajudam, aos que não ajudam não, né? Mas enfim, é isso, acho que é por aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que o IBDA Podcast é um lugar que reproduz essa intenção de fazer com que se aproximem, façamos diferença no dia a dia da gestão, façamos diferença no dia a dia do controle, façamos diferença em face daqueles que trabalham em nome de todos, para todos, aqueles que a gente vê e aqueles invisíveis que a gente não vê. Isso. E a ideia é, aproxima da gente, aproxima do IBDA, vem conversar, traz resultados, traz propostas, participa. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada.